Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso tempo juntos. E hoje, num formato especial, hoje eu vou mesmo apresentar para vocês uma aula. Dentro dessa nossa série Nutri Responde, eu venho aqui hoje responder para vocês sobre neuropatia diabética. Foi isso que me perguntaram lá no meus stories, no meu direct, pedindo que eu falasse sobre neuropatia diabética. Então, vamos lá? Eu vou começar aqui compartilhando com vocês um slide, porque eu acho que esse é um tema que precisa desse apoio. E aí, quando a gente fala da neuropatia diabética, o que é mesmo que acontece nesse nosso corpo quando a gente tem a diabetes? O que acontece dentro do nosso corpo? Nós vamos ter alguns problemas relacionados aí à intoxicação que o nosso corpo vai responder com o excesso de glicose circulante. Essa glicose circulante acaba atuando com a modificação do funcionamento dos nossos vasos e nervos. O que acontece nessa hora? Há uma corrosão dos nossos vasos e nervos pela presença dessa glicose excessiva. Vai haver a formação de radicais livres que vão transformar o formato, a função de várias células do nosso corpo. E a neuropatia diabética se classifica pela transformação dessas células dos vasos e também dos nossos nervos. E afinal de contas, então, o que vai acontecer aí nesse nosso corpo? Pelo efeito desses radicais livres. Então, a gente tem aqui que a doença arterial coronariana vai aparecer também o risco do infarto do miocárdio. Então, quando essa corrosão atua lá dentro do coração, eu tenho a decorrência dessas doenças. Mas pode acontecer também nos vasos e nervos do cérebro. E aí, então, aparece o acidente vascular cerebral, o derrame, o AVC, né? Pode acontecer nos vasos dos olhos, e aí eles chamam de retinopatia específica, né, ocular, mas também nos rins, que acontece a nefropatia. Nesse caso, os rins têm a função de filtrar o sangue e fazer uma purificação daquele sangue que vai circular no nosso corpo. No caso da nefropatia renal, essa toxina se mantém dentro do corpo e vai ser levada para outros órgãos e células aí, piorando esse caso da diabetes. A gente tem também a ação da modificação desses nervos e vasos no intestino, e aí pode gerar uma constipação intestinal ou vários episódios de diarreia. A gente vai ter a atuação dessa deteriorização também nos órgãos sexuais, gerando a disfunção erétil masculina e uma baixa lubrificação e libido feminina. E a gente tem a tão característica neuropatia periférica, que vai acontecer nos membros inferiores. Então, ali vai havendo uma doença vascular que vai impedindo com que haja o retorno venoso desse sangue que foi para os membros inferiores. E também a neuropatia dos nervos desses membros inferiores. E tudo isso junto pode se desenrolar no pé diabético, que é gerado a partir de úlceras, e quando elas se agravam de forma importante, aparece então a necessidade de uma amputação. Olha que coisa séria, não é mesmo? Mas então, você pode estar aí pensando o que é essa neuropatia diabética, como é que ela acontece? Eu vou te contar que ela vai afetar entre 10 e 70% de todos os diabéticos. Ela atua em pacientes do tipo 1 e também do tipo 2. Os nervos são essas estruturas que vão ligar
o cérebro a todas as células, em toda a área do corpo, inclusive nas áreas periféricas. E também vão estar ali irrigando e estimulando os órgãos internos. Então, eles são responsáveis por transporte de substâncias que vão dar ali a sensibilidade ao calor, frio, vibração, alteração também no funcionamento do coração, do intestino e do estômago. Bexiga também entra aqui, nesse grupo de órgãos que a neuropatia diabética pode afetar. Inicialmente, essa corrosão, essa deteriorização dos vasos e dos nervos é imperceptível, mas exatamente porque não se tem sintomas, ela deve ser avaliada logo no início do diabetes tipo 2. Então, deve se manter o controle, o acompanhamento desses sintomas, que é feito ali com teste clínico simples, que você pode conseguir nos postos de saúde, junto com o seu médico de confiança, mas esse controle deve ser feito com rotina, tá? O que caracteriza, então, essa neuropatia? A maioria das pessoas vai falar sobre dor, formigamento, dormência, queima no pé e outros incômodos físicos, como o caso aí das questões gástrico-intestinais. E, lógico, essas limitações, essas debilidades acabam por gerar também incômodos emocionais, né? Porque tem dor, tem a questão de não sentir aquela parte do corpo, e isso vai trazendo comprometimento emocional também. Mas por que então que a diabetes leva a essas complicações? E aí eu encontrei essa imagem que eu achei assim bem didática para estar elucidando aqui para vocês como é que acontece essa falta de funcionamento do nosso corpo. Então, nessa primeira imagem à esquerda, ele está simbolizando um vaso sanguíneo normal envolvido pelos nervos. Uma imagem de um órgão normal funcionante. Já na segunda, você começa a observar que está tendo um estreitamento desse vaso sanguíneo. Então, aquelas substâncias que atuam ali formando radicais livres começam a danificar as células desse vaso. E ele vai reduzindo o seu tamanho e alterando a sua função. Já na última imagem, a gente percebe que já está todo deformado esse vaso. Ele já tem todo um desenho diferenciado, ele já está reduzido em tamanho, e por conta dessa falta de irrigação, os nervos também acabam adoecendo. Então, não existe mais a questão daquele vaso sanguíneo estar levando os nutrientes, e aí, então, por essa inanição de nutrientes, os nervos também começam a se deteriorizar. Além, é lógico, da própria formação dos radicais livres diretamente nos nervos. Então, com isso, a gente tem aí essa redução circulatória, né, que é o que está sendo mostrado na imagem do outro lado, mostrando que esse vaso sanguíneo já não atua mais com a mesma potência que ele fazia antes, e o nervo vai sendo danificado. E isso vai desdobrar, então, na falta de percepção de sensações ou também no aparecimento aí da questão das dores, que é muito mencionada pelos pacientes. A gente vai ter uma classificação em 4 tipos de neuropatia. A gente tem uma neuropatia periférica ou polineural distal, que vai habitualmente atingir aí os pés, as mãos, os braços, ou seja, as extremidades do corpo. E são as neuropatias mais frequentes. Existem relatos de que os incômodos, o desconforto, as dores pioram à noite. Inclusive, tem alguns pacientes que mencionam que eles têm dor só do lençol tocar o corpo deles. Isso já é o suficiente para disparar
aquela sensação de dor. Pode ter dormência, pode ter a incapacidade de sentir temperatura, haver queimação naquela área do corpo, formigamento, nesse sentido assim de espetadas de agulha, como se tivessem pregos mesmo nos pés, as dores agudas, câimbras, e vai desembocar, se for no caso dos pés, na formação de úlceras e feridas abertas, porque não está havendo a circulação suficiente ali e aquele nervo não está respondendo aos comandos cerebrais. E o que acontece? Como esse paciente tem um sangue rico em glicose, essas feridas abertas, elas proliferam bactérias de uma forma muito rápida, porque tem nutriente para essas bactérias, que é essa glicose em excesso. E nesse caso das feridas, também pode evoluir para a questão das dores articulares e ósseas. Ou seja, é algo incômodo, dolorido, chato. A gente vai ter um segundo tipo de neuropatia que está relacionada à questão do funcionamento dos órgãos internos, que é a neuropatia autônoma. Autônoma porque ela vai atuar sobre o sistema nervoso autônomo, que é aquele que faz as suas contrações independente de um comando, independente da nossa vontade. A gente tem lá o nosso estômago se contraindo, o intestino, a bexiga, o coração fazendo seus movimentos. Então, essa neuropatia está voltada especificamente para a ocorrência dessa deteriorização dos nervos e vasos junto aos órgãos. E ela acontece em torno de 1/3 dos pacientes com diabetes. Pode acontecer também a questão dos olhos, pode acontecer na atuação no sistema sexual, trazendo impotência, trazendo falta de lubrificação para a mulher. E também acontece uma insensibilização para os sintomas da hipoglicemia. Então, a sua glicemia começa a baixar e você não percebe, não tem aquela sudorese, aquele tremor, aquele desfalecimento natural, e isso pode incorrer num desmaio no meio da rua, porque a glicemia está baixando sem você perceber. Então, neuropatia é algo sério. O terceiro tipo é a neuropatia focal ou mononeuropatia, que vai atuar mais na mão, no dorso, nas costas, nas pernas, pode atuar no rosto, pode trazer paralisia facial. Em geral, ela acontece de um lado só, é unilateral. Pode ter a síndrome do túnel do carpo, que é aquela que a gente está acostumado a ver na LER, né, na atividade repetitiva, mas a neuropatia também pode levar à falência desses nervos. E no rosto pode acontecer alteração do funcionamento dos nervos oculares, fazendo com que haja uma visão duplicada, porque o nervo, né, a musculatura daquele olho para de ter aquela movimentação orbital normal. O quarto tipo de neuropatia é chamado de neuropatia proximal, ou polirradiculopatia. Ela vai atuar inflamando a raiz do nervo lá na coluna. E isso, é lógico, vai refletir, em especial no tórax, no abdômen, no quadril e nas nádegas. Pode trazer aí fraqueza, dificultar a marcha, né, a forma de caminhar, e tem com certeza uma questão importante aqui com dores intensas. Então, é quando atinge essa região da coluna e vai irradiar para baixo da cintura, né, com desconforto. Geralmente ela também é unilateral. Então, acontece de ter um incômodo maior de um lado do corpo do que do corpo todo. Dando sequência aqui, a gente vai entender o que piora, então, essa situação da neuropatia. Toda vez que esse paciente diabético não cuida adequadamente da sua alimentação, tem uma alimentação aí desequilibrada, muito rica nesses alimentos que têm densidade calórica elevada,
muita coisa industrializada. Então, essa alimentação, só que só piora a diabetes, também vai te levar para o caminho da neuropatia. O caso das pessoas que já têm prescrição medicamentosa e não usam, e infelizmente a gente tem um grande contingente de pacientes diabéticos que não aceitam o seu diagnóstico, não aceitam que estão doentes e precisam se tratar. Então, nesse caso, acaba piorando muito, porque quanto mais tempo esse corpo está exposto a esse excesso de glicose, continuamente, cronicamente, mais esses nervos e vasos vão estar sendo corroídos, mais radicais livres vão estar sendo produzidos. E isso, ao longo do tempo, vai severamente trazer as complicações da neuropatia, porque a gente acabou de ver aquela imagem aí, né? Que há uma modificação na função e no formato dos vasos e do nervo. Há uma redução da entrega de nutrientes para esses nervos, para esses órgãos, e aí a coisa só piora cada dia mais e mais, né? Outra questão também que leva a piora nessa situação são quando aparecem os problemas renais. Porque aí, como eu falei, aquele órgão que é responsável por fazer uma filtração e jogar fora toxinas está com essa função alterada. Então, vai ficar toxinas retidas no nosso corpo, circulando novamente e atrapalhando, prejudicando o funcionamento das células. Outra situação que piora a neuropatia é o excesso de peso, porque naturalmente ele é um formador de radicais livres, mas vai entrar aqui também o excesso dos triglicérides. E quem são os triglicérides? É uma das frações de gorduras que se mede quando a gente vai fazer medição do colesterol, e ele é responsável pelo crescimento desse triglicéridos, é uma maior concentração desse triglicéridos no nosso corpo, vem decorrente do consumo excessivo de carboidratos. Então, ele é uma gordura produzida a partir do excesso de carboidratos. Então, se eu tenho esse triglicéridos elevado, é um indicativo de que eu tenho também mais glicose circulante, mais intoxicação por parte dessa glicose. Outra situação complicadíssima, que só piora a neuropatia, é o tabagismo, porque ele interfere diretamente na circulação sanguínea. Ele já é um complicador dessa circulação. Então, para você que já tem diagnóstico de diabetes e ainda fuma, é urgente a necessidade de você suspender o consumo do cigarro. A gente vai ter também a presença das feridas nos pés, gerando infecções, e as infecções só pioram todo o quadro inflamatório do corpo. Então, sim, é importante uma checagem da condição desse pé de rotina. Então, tipo, tomou banho, já se enxuga e vai fazer uma manipulação ali dos seus pés para ver se tem qualquer questão que passou despercebida, porque sim, vai alterando a sensibilidade. E aí você pode estar se machucando sem perceber, e esse machucado pode virar uma ferida de difícil cicatrização. Outra coisa que piora a situação da neuropatia são as alterações de colesterol, e é muito comum a gente encontrar pacientes que têm diabetes e a dislipidemia, né, o colesterol elevado. Aqui vai entrar também a pressão arterial alterada como uma circunstância de piora, porque ela também atua ali prejudicando toda a circulação sanguínea. O uso de bebidas alcoólicas, que está similar aí à questão do tabagismo, né? Então, são substâncias que intoxicam o nosso corpo, que elevam a produção dos radicais livres, que inflamam mais as nossas células, e isso vai aparecer de forma mais rápida ali naqueles nervos e vasos sanguíneos que estão deteriorando.
E, infelizmente, tem também alguns genes que já estão sendo estudados que aparecem, né, essa predisposição para ter os nervos e vasos afetados na presença da diabetes. Então, são situações que tudo aquilo que a gente puder fazer para reduzir vai ser muito bem-vindo. As complicações, então, que aparecem nessa neuropatia diabética, e aqui eu coloquei mesmo uma imagem bem chocante, propositalmente, gente. Isso aqui é um tornozelo, né? Uma perna de um paciente que já está num estágio avançado dessa neuropatia diabética. Olha só, já houve ali a formação de uma ferida e a gente percebe que ela está bem com abscesso, né, bem inflamada, porque, como eu falei, esse organismo que tem um excesso de glicose circulante, essa glicose vira um ótimo alimento para as bactérias que chegam aí nesse tecido e se alojam nesse tecido, nessa ferida. Então, há uma dificuldade de resolver essa ferida. Então, o importante é prevenir, né? Acontece a insensibilidade nos pés e nas extremidades como um todo, né? E aí, quando essa ferida que vocês estão vendo começa a ficar uma coisa que vai corroendo todo o tecido ali no entorno, muitas vezes a opção é a amputação desse membro, para preservar os outros tecidos, para preservar os outros órgãos. Então, pode-se ter esse desfecho bem trágico e que não é algo raro nos postos de atendimento nos hospitais com pacientes diabéticos. Há também, como complicação dessa neuropatia diabética, uma sobrecarga do sistema urinário. Então, o que, que acontece? Aquela bexiga já não tem mais o estímulo para esvaziar e para liberar aquele volume. E aí, o que acontece é que, com esse excesso de volume e a permanência dessa urina ali na bexiga por mais tempo, isso vai virando um meio de cultura de bactérias. E elas vão se proliferando ali. Se houver um agravamento dessa situação, essas bactérias vão migrar para os rins. E aí a gente tem, então, a pielonefrite, que é uma inflamação dos rins com dor e febre, e muitas vezes faz com que esse paciente tenha necessidade de ser internado, porque, afinal de contas, a gente atingiu um órgão vital tão importante como o rim. Então, pode te levar para a internação. Outra questão, como eu falei, a urina vai ficar ali, né, como esse meio de cultura, e então podem começar a gerar infecções urinárias de repetição. Até porque aquela contração do esfíncter da bexiga também foi lesada. E aí, muitas vezes, não se tem o controle dessa micção. Então, é algo daquilo que eu falei, né, da neuropatia autônoma, que você não controla, não tem como você definir se contrai ou não o esfíncter. Isso é um estímulo autônomo, mas na presença das bactérias, isso começa a ficar modificado. Há ainda oscilações da pressão arterial e uma muito séria que atinge as carótidas, que são as glândulas aqui, ó, presentes no nosso pescoço, e elas são responsáveis por comandar a irrigação da cabeça. E aí, quando eu tenho a degradação desses vasos, o que acontece é que não tem potência para irrigar o cérebro. E aí, na hora que você levanta da cama, de forma súbita, pode vir uma hipotensão e uma falta de entrega de nutrientes aí para esse cérebro, levando inclusive ao desmaio. Então, gente, são complicações muito sérias, né? E você acha que acabou? Não, tem mais coisa pela frente aí. Lembra que eu falei dessa deteriorização dos vasos atingir os órgãos? A gente também vai ter
intestino tendo a sua motilidade modificada. E aí podem ter constipações intestinais e diarreias frequentes, por estar havendo esse descontrole do comando das células intestinais. E o mesmo acontece no estômago. Há uma disfunção gástrica que pode levar a náusea, vômito, sensação de estufamento, uma inapetência, porque aquele estômago já não tem mais a mesma velocidade de esvaziamento, então a sensação é de que está satisfeita o tempo todo, porque aquele estômago está esvaziando devagar. A gente pode ter também, e aí para os homens isso é muito prejudicial, né? Mexe com a questão emocional, a disfunção erétil, né? Então, já não existe mais o funcionamento normal do pênis masculino. E no caso das mulheres, também acontece uma disfunção sexual. Reduz a questão da lubrificação, a libido da mulher é alterada, porque esses tecidos, essas células não estão mais recebendo os estímulos nervosos e nem a irrigação sanguínea adequada. Pode acontecer também uma alteração no funcionamento das glândulas sudoríparas. E aí, esse organismo já não transpira mais como o habitual, começa a reter aquele líquido. E isso vai desdobrar numa hipertermia, como se aquela pessoa tivesse num processo de insolação. Sabe, quando você vai para a praia, fica o dia todo e acaba voltando com aquele corpo quente, meio mole, isso vai acontecer porque as glândulas de suor não estão funcionando, porque houve uma lesão aí desses nervos e vasos. E vai acontecer também uma dificuldade para andar. Fica com uma postura, um passo de pinguim, tentando se equilibrar de um lado para o outro, porque houve ali, então, toda uma modificação da estimulação nervosa e da irrigação desses membros inferiores. E, logicamente, como esse deambular não está adequado, podem acontecer quedas. E muitas vezes isso gera um nível de estresse elevado, que só vai piorar toda a condição que já está ruim. Então, não dá para a gente achar que diabetes é algo que se possa conviver e que está tudo bem, porque não está tudo bem. Como que a gente pode evitar, então? Opa, deixa eu voltar aqui. A gente pode evitar com um bom controle da glicemia, mantendo o nosso peso adequado, fazendo exercícios físicos para estimular toda essa rede de nervos e de vasos, suspender o uso do cigarro e do álcool, se preciso, busque por grupos de apoio, né? Aquelas associações com encontros semanais que outras pessoas passam ali pelos mesmos problemas para que você consiga ter forças e se livre do cigarro e do álcool. Também é importantíssimo seguir a recomendação e a prescrição medicamentosa, porque sim, ela vai fazer a proteção desses nervos e vasos, ela vai bloquear essa oxidação. É importante também que você faça as suas avaliações rotineiras, avaliando glicemia, hemoglobina glicada, faça os seus cuidados de rotina para prevenir aí esse pé diabético. Então, está sempre fazendo avaliação de como é que está a sensibilidade dessa parte do corpo, higienizar bem, secar bem, se preocupar com o uso de calçados adequados, porque senão, de repente, você começa a usar um calçado desconfortável, passa com ele o dia inteiro e nem percebe. Ao chegar à noite, vai tirar o sapato, é que se dá conta que aquele dedinho, aquele dorso do pé foi machucado por aquele calçado, porque a sensibilidade já está tão modificada que você nem percebe o desconforto. Mas
Tá rolando a lesão do tecido ali e tá começando a aparecer uma feridinha que a gente já viu que é difícil de cuidar e de cicatrizar. E claro, esteja sempre em dia com a sua avaliação médica. Se você sentir qualquer dor, qualquer desconforto, ou pior ainda, se você sentir a ausência de sensibilidade em qualquer parte do corpo, vai atrás do seu médico e já faça uma avaliação, ok? O que mais que você já pode fazer para se prevenir aí, então, para cuidar? Além dessas recomendações básicas, existe também a questão do uso de alguns suplementos. Então, adequar as concentrações da vitamina B12 é muito importante, porque ela está relacionada a todo o processo de detoxificação e de oxigenação do corpo, né? Ela trabalha lá junto com a hemoglobina. E, infelizmente, no uso da metformina, que é o medicamento de eleição número 1 para diabetes, essa vitamina B12, ela é sequestrada, é reduzido a ação dela, e a concentração nela é roubada por esse medicamento. Então, precisa repor, precisa estar de olho e ajustar sempre as dosagens da vitamina B12, tá? No exame laboratorial, para a gente da nutrição, ela tem que estar em pelo menos 500 para a gente considerar uma boa dose. Outra coisa que pode ser usado também, logicamente, aí, com prescrição profissional e acompanhamento adequado, são alguns suplementos antioxidantes. E aqui eu coloquei dois bem específicos que vão atuar lá em nível de mitocôndria, que é o ácido alfa-lipóico e a N-acetilcarnitina. Ah, Viviane, mas onde que eu consigo isso? Você não consegue em lugar nenhum. Você vai no seu profissional, um nutricionista que trabalhe com prescrição e entenda de diabetes, o seu endocrinologista bem esclarecido, de uma linha aí mais integralista que valorize esses nutrientes, e ele vai te prescrever e você então se dirige a uma farmácia de manipulação ou ele vai te indicar aí formulações comerciais que possuem esses nutrientes. Nada de sair se autossuplementando, tá? Remédio e suplemento tem que ter prescrição de profissional que sabe lidar com isso. Outra coisa muito importante, e essa é bem fácil de fazer, é começar a porcionar o seu consumo de alimentos. Se você já está sofrendo daquele desconforto gástrico, de estar percebendo que a digestão já está mais lenta, então mastigue bem e faça refeições menores, mais porcionadas, porque aí você vai ter um conforto melhor com relação a essa paralisia, né, que a gente chama de parestesia do estômago. Para as questões de hipertensão, né, ou de hipotensão, mais especificamente pela manhã, uma indicação é elevar a cabeceira da cama, porque aí você já levanta de um ponto mais alto e não tem aquela baixa da pressão que pode te levar ao desmaio por falta de oxigenação cerebral. Aqui uma dica bem praticona, ó. Se você está tendo dificuldades para realizar a sua atividade física de rotina, talvez ter um pet seja algo interessante, porque todos os dias ele vai te chamar para sair, porque ele precisa resolver a questão das suas necessidades fisiológicas e você vai precisar sair para passear com seu pet. E isso vai te obrigar a fazer exercícios de rotina. É lógico que não dá para ficar só nisso, né? Mas se hoje você está tendo essa dificuldade e já tem aí um pet na sua casa, então assuma a responsabilidade de cuidar dele com relação a esse passeiozinho diário, porque isso vai estimular todo o funcionamento do seu sistema circulatório e neurológico também. E uma outra ação que pode ser feita aí por fisioterapeutas são mesmo estimulações elétricas com equipamento chamado TENS, que vai, então, fazendo aí com que esses nervos sejam acordados, estimulados, para que o corpo entenda que eles são necessários, que não dá
para perder a ação deles. Ou seja, tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa fácil, mas o mais importante de tudo é você entender que a solução da neuropatia diabética, a prevenção dessa complicação terrível na diabetes está nas suas mãos. No seu cuidado diário, de avaliar os seus pés, de palpar o seu corpo e perceber ali se está tendo alguma sensibilidade ou pior, se está tendo falta da sensibilidade. Diariamente, esse cuidado, esse olhar para você e também um ótimo controle da sua glicemia. E muitas pessoas me falam, ai, Diane, mas a minha glicemia altera porque eu passo por estresse. Começar a ter um comportamento, uma resposta diferente a esses estresses. E se você já sabe que a sua vida tem picos de estresse, redobrar ainda mais o seu controle glicêmico, para que ele esteja em dia e o seu corpo consiga suportar essas oscilações que vêm aí nos momentos de estresse. Então, a mensagem de hoje, muito forte para todos vocês, é entender que sim, a neuropatia diabética é uma ocorrência muito comum, frequente, habitual no diabetes tipo 2. De 10 a 70% das pessoas vão ter. Cerca de 30% vão ter os seus órgãos internos modificados, influenciados. E, lógico, isso só piora com o passar do tempo. Quanto mais tempo de diagnóstico, maior a possibilidade dos seus nervos e dos seus vasos já estarem se deteriorando. Então, o tempo de começar a prevenir e se atentar para a ocorrência da neuropatia diabética é no diagnóstico. Descobriu que tem diabetes tipo 2, já é hora de começar a se cuidar. Se cuidar no olhar para perceber os sinais que o corpo vai dar e, lógico, se cuidar na prevenção. Então, mais do que nunca, a gente busca e fala e propaga que a reversão da diabetes tipo 2, que é mesmo para reduzir essa glicemia, essa intoxicação da glicose sobre o seu corpo e em todas as células, em todos os órgãos. Então, não dá para achar que está tudo bem, porque não está. Por dentro, o seu corpo está sendo corroído pelo excesso de glicose, alterando todo o funcionamento das células e dos órgãos. Ao preparar essa aula para vocês, né? E eu pesquisei, eu li, vi muitas coisas, as imagens, mas é muito triste imaginar que alguém vai ficar aí com o seu rosto paralisado, com seu intestino paralisado, com o pé amputado, porque não deu valor, não se importou com um diagnóstico que foi identificado. Ai, mas eu não estou sentindo nada. E no início não vai sentir mesmo. Porque o começo da deteriorização do seu corpo não aparece sintoma. Mas quando o sintoma vier, seja ele de dor, de desconforto ou falta de percepção, de calor, de toque, né? Quando chega esse momento, é porque aquele nervo, aquele vaso já está danificado. E recuperar isso não é fácil. Tem alguns casos que vai ser impossível. Eu não consigo recuperar um AVC, eu não consigo recuperar uma amputação. Então não dá para deixar chegar nesse nível, né? Não dá para ficar indo atrás de médicos, pedindo medicamento porque está com desconforto gastrointestinal, porque está com uma dor na lombar, no pé.
sendo que o que você precisa cuidar para se ver livre desses desconfortos é estabilizar a sua glicose. Nenhum medicamento vai ser capaz de fazer o que o seu controle glicêmico vai fazer. Ai, Viane, mas eu vou ficar privada de comer tudo o que eu gosto. Eu prefiro ficar privada de todas as dores e desconfortos na minha velhice. E vamos combinar que nem é tão velhice assim, né? Os estudos mostram que as complicações começam a aparecer aí depois de 10 anos de diagnóstico. Se a gente pega um homem de 35 anos, com 10 anos de diagnóstico, ele tem 45. E ficar impotente aos 45 anos é extremamente precoce. Não dá para achar isso normal. Não dá para achar isso comum. Ah, a gente vai levando, não dá para ir levando. Por isso, mais uma vez, eu estou aqui, hoje, né? Feriadão, dia que a gente está mais tranquilo, para te lembrar que esse ano de 2022 é o ano da reversão. E que você, que está escutando isso agora, que está tendo essas informações, está recebendo ferramentas para se posicionar contra esse inimigo horroroso, pavoroso, que é a diabetes, e que vem acompanhada da neuropatia. Não dá para a gente deixar a guerra ir para o fim. A gente precisa se posicionar nas nossas trincheiras da saúde aqui e combater esse mal e retardar o aparecimento de qualquer comprometimento. Mas não porque eu estou tomando um remédio que acaba que não consegue retardar muita coisa, mas porque eu estou cortando o mal pela raiz. Eu estou tirando da base e fazendo com que aquilo que poderia virar um problema não apareça. Bora lá então cuidar dessa glicemia, dessa diabetes e extirpar por vez essa neuropatia? É possível. Bora lá. Ai, Viane, mas eu já tô toda ferrada. Até quem já está com complicações severas. Se você continuar mantendo seus níveis glicêmicos, o seu peso elevado, o seu colesterol descontrolado, a sua pressão descontrolada, o quadro só vai piorar. Então, não interessa em que nível de comprometimento que você está. Se você não tem sensação nenhuma, se acabou de ter um diagnóstico ontem, ou se você já tem diabetes há 10, 15, 20, 30 anos. A neuropatia diabética é um fantasma, uma sombra que vem atrás da diabetes. E ainda que você já esteja com um quadro todo complicado, se você não cuidar dessa prevenção, desse controle, só vai piorar. E tristemente, com dor, com desconforto, com limitação de movimento. Imagina não conseguir mais levantar porque dói todo o quadril. Não conseguir andar porque está faltando um pé. Não enxergar direito, não controlar a sua vontade de ir ao banheiro, porque já não tem mais contração na bexiga, no esfíncter. Então, tem que cuidar, 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 cuidar. E isso não deve ser peso. Isso deve ser mesmo uma autorresponsabilização, um autocuidado, onde você vai decidir, vai entender que não é esse caminho de doença que você quer trilhar, que você quer um caminho novo de saúde, com as alegrias que vêm de uma vida mais saudável. Combinado? Eu vou ficando por aqui, que esse vídeo ficou longo, como uma live mesmo, mas eu vou estar de olho aqui em todos os comentários. Tudo que vocês quiserem perguntar, questionar, esclarecer, é só colocar aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Beijo, até um próximo vídeo.